Este é o sexto vídeo sobre a morte de Ivan Ilitch, livro que está na competição Sênior 10 da Olimpíada de Literatura. No vídeo passado, se você assistiu, no vídeo 5, eu falei sobre a extrema unção dada a uma personagem do A Montanha Mágica. Lembre-se que no nosso livro, o Ivan Ilitch também recebe a extrema unção. E eu quero ler com você esta passagem. Bom, na minha edição, que é da editora 34, está na página 73. Depois que veio o sacerdote e confessou-o, ele amoleceu, sentiu uma espécie de atenuamento das suas dúvidas e, consequentemente, dos seus sofrimentos. E desceu sobre ele um minuto de esperança. Pôs-se novamente a pensar sobre o seco e sobre a possibilidade de consertá-lo. Lembre-se, é uma das teorias para a doença dele. Comungou com os olhos rasos d'água. Bom, alguém desatento poderia ler esta passagem aqui como dizendo, olha que bonito, a religião fazendo o seu papel. Olha que bonito, ele recebeu conforto. Mas perceba, esse não é o momento em que Ivan Ilitch encontra a sua espiritualidade. Este é o momento em que justamente ele entende errado o que está acontecendo. Ele se engana aqui. Então, não entenda errado esta passagem. Não é uma passagem bonita. É uma passagem que Ivan Ilitch está fazendo um esforço, provavelmente o último esforço supremo de enganar-se a si mesmo. Lembre-se, se você assistiu o vídeo passado, que o sacerdote trazendo a extrema unção para você significa não há esperança, pelo menos não de sobreviver. Tente achar alguma outra esperança aí, ok? Você vai morrer e pronto. Né? Então, como o Ivan Ilitch... deixa eu mudar minha frase. O Ivan Ilitch aqui, ele pega somente uma parte da religião, que é um sistema inteiro, né? E é justamente a parte mais rasa, sabe aquela história de se aproximar a Deus porque, bom, ele vai me ajudar, ele vai me fazer vai fazer com que eu esqueça as minhas tristezas, ele vai me dar um carro, se for mais tosco ainda, né? Bom, o ponto não é que se eu vou ganhar ou não ganhar um carro ou se eu vou parar de ser triste, né? Certamente, se você conversasse com este sacerdote, ele falaria para você, que não está moribundo, sim, você vai ser mais feliz. Mas o ponto não é esse. O ponto é não escolher na religião aquilo que te agrada como num buffet, né? Então, isso daqui pode me servir. Então, a religião, ela se torna um pouquinho mais, ou fica ali no mesmo nível de um livro de autoajuda, né? E perceba, é exatamente essa postura que Ivan assume, né? Poxa, me deu esperança, agora eu tô me sentindo melhor, ainda bem. Obrigado, sacerdote. Então vamos voltar. Depois que vem o sacerdote, confessou, ele amoleceu, sentiu uma espécie de atenuamento de suas dúvidas e, consequentemente, dos seus sofrimentos. Qual dúvida? Puxa vida, será que eu vou morrer mesmo? E desceu sobre ele um minuto de esperança. Qual esperança? A esperança de que eu vou resolver o enigma da minha vida, eu vou resolver o enigma da minha morte? Não, esperança terrena. Por isso que ele pôs-se novamente a pensar sobre o seco e a possibilidade de consertá-lo. Ok? Mas não é essa a esperança que o sacerdote espera que ele tenha. E quando ele comungou com os olhos rasos de água, ele não comungou com uma esperança, vamos usar assim o termo, religiosa. Ele comungou com a esperança de que as coisas vão dar certo. Então ele ainda está fugindo da morte dele, né? Mas aí é claro, isso não dura muito tempo, né? Isso não dura muito tempo. E aí, pulando ali uns 2 parágrafos, nós temos a seguinte parte.
Não é isso. Tudo aquilo de que viveste e de que vives é uma mentira, um embuste que oculta de ti a vida e a morte. Lembre-se, até pouco tempo atrás, quando ele estava comungando, ele ainda estava tentando ocultar de si mesmo a vida e a morte, né? Em inglês eu gosto muito da tradução que tá assim, you're missing the point, né? You're missing the point, tipo assim, não, você não tá pegando a questão, não é essa a questão. A questão não é ter esperança se o teu seco vai melhorar ou não. You're missing the point, você está entendendo errado a coisa aqui, né? E aí, continuando. E apenas ele pensou isso, ergueu-se nele o seu ódio. E, a par do ódio, penosos sofrimentos físicos. E a par destes, a consciência da sua perdição próxima, inevitável. Agora sim ele está na verdade. Apareceu-lhe algo novo. Aquilo girava, dava pontadas, comprimia a respiração. Como todos os vídeos a gente só falou de morte, 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 lembre-se, há uma esperança muito clara aqui, né? Não tem como ignorar isso aqui nesse livro. Então vamos falar explicitamente. Então vamos continuar com algumas seleções, né? Então ele estava ainda buscando a paz, né? Desesperadamente buscando a paz. Ele não pode conseguir a paz pela esperança de ainda viver, ou seja, a esperança terrena. E ele ainda está com uma questão muito importante dentro dele. E o que o impedia de fazer era a convicção de que sua vida fora boa. Esta justificação de sua vida é que se agarrava a ele, não o deixava prosseguir e atormentava-o mais do que tudo. Ou seja, o que estava fazendo ele se prender a esse ódio, a esse sofrimento, a essa dor, a esse desespero, essa convicção, não, no final das contas, eu tive uma vida boa, né? Ou seja, é um problema você falar? É claro que não é um problema. O problema é que ele está mentindo. Ele está mentindo para ele mesmo. Ele não teve uma vida boa, né? Ele errou a vida inteira dele. Pulando algumas partes. E justamente então Ivan Ilitch caiu no fundo, viu a luz e percebeu que a sua vida não fora o que devia ser, mas que ainda era possível corrigi-lo. Tem alguma coisa meio ilógica que como assim era possível corrigi-lo? O cara tem o quê? Tem algumas horas de vida, vai corrigir como? Ele vai falar para a mulher dele dar todo o dinheiro para os pobres? Mas o livro está dizendo, ainda era possível corrigi-lo, né? Bom, e a gente vai descobrir, que vai estar nesse final, já estou praticamente na última página, né? E a gente vai descobrir que como que eu vou corrigir? Eu simplesmente aceito a verdade. É aí que ele corrige toda a vida dele, né? Perceba, suas crenças, ou se você acha isso lógico ou não acha lógico, isso é uma outra história. O que nós temos que deixar bem claro é que nossas convicções não podem, ou nossas crenças, nossos preconceitos, sei lá o quê, não podem interferir no sentido claro que esse livro está dando, né? Ele encontra a salvação admitindo que a vida dele foi uma porcaria. E só isso, sem ele fazer nenhuma boa ação, só isso já foi o suficiente para que ele encontrasse essa salvação. Perceba. Quis dizer ainda perdoe-me para o filho dele. Mas disse-me, deixe-me passar. Quer dizer, ele errou ali numa sílaba e no russo ficaria assim, né? E não tendo mais força para corrigir o lapso, esboçou um gesto de renúncia. Ou seja, a aceitação. Sabendo que seria compreendido por quem importava. Quem que poderia compreender ele, sendo que ele falou pro filho dele e o filho não entendeu? É claro que nós estamos falando aqui de Deus, né? Então ele pede perdão, porque a vida inteira dele ele fez o que era errado. E aí tem uma passagem muito bonita, né? As últimas linhas do livro. Acabou, disse alguém por cima dele.
ouviu essas palavras e repetiu-as em seu espírito. A morte acabou, disse a si mesmo, não existe mais. É claro que quando nós estamos falando a morte acabou, não existe mais, não é um joguinho de palavras, a minha morte acabou, agora eu não vou estar morrendo mais, e quando eu morro, aí a morte não existe mais, porque a morte é a possibilidade de parar de existir. Não, não é isso que está em jogo aqui, né? O que está em jogo aqui é o seguinte: eternidade, ok? É claro que essa é a referência aqui, né? Então, a morte não existe mais e eu estou salvo. Aspirou ar, deteve-se em meio do suspiro, inteiriçou-se e morreu.